19, responsabilidade dos pastores, onde o apóstolo Paulo, ele vem falar dessas responsabilidades para o pastor Timóteo, ensinando Timóteo quais seriam as responsabilidades de um pastor. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. É só até aqui, irmãos. Irmãos, vamos repetir esse versículo aqui que é muito importante. Sente aqui, missionário Maria de Jesus. Vamos repetir assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Você crê que antes da gente cuidar da igreja do Senhor, nós precisamos cuidar da nossa casa? Você crê que a bênção para uma igreja só vem através de um pastor e de uma pastora que primeiro cuida da sua casa, para depois cuidar da igreja do Senhor? E você crê que hoje Deus vai falar fortemente ao seu coração sobre coisas que você precisa fazer na tua vida, sobre responsabilidades que você precisa ter na tua vida, que vai te ajudar tanto no teu ministério como na tua casa? Você crê nisso? Você crê que vai receber uma bênção poderosa do Senhor sobre a tua vida nessa noite? Amém? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Pai, a tua palavra vai ser pregada. Hoje, meu Deus, 2 pastores vão ser ordenados. Pai, nessa caminhada de 30 anos de ministério, já foram mais de 50 pastores, meu Pai, ordenados, onde o Senhor me usou, meu Pai, para ordenar mais de 50 pastores em 30 anos de ministério, em 5 igrejas, meu Pai. E aqui, meu Pai, mais 2 pastores que o Senhor tem colocado, meu Pai, para ser ordenado. O Senhor me deu um ministério, meu Pai, de ordenar obreiros, de fazer a tua igreja crescer. E no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu tenho cumprido o meu chamado. Eu tenho colocado obreiros, meu Pai, para trabalhar, Senhor, na tua obra, para buscar almas, meu Pai. Porque nós precisamos, meu Pai, de obreiros, meu Pai, que queiram, meu Pai, ser como os apóstolos, que queiram, meu Pai, trabalhar arduamente pela obra, assim como os apóstolos. Ó Pai amado e Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, que não seja eu pregando hoje, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com a igreja e falando com esses 2 pastores que vão ser ordenados hoje. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vemos aqui então Timóteo falando, vemos aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo quais eram as responsabilidades de um pastor.
Timóteo foi chamado muito jovem para ser pastor. E Paulo foi o discipulador de Timóteo. Paulo foi a primeira pessoa na Bíblia que veio falar a palavra pastor. Porque Paulo ele vem falar que existem 5 ministérios na igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vem dizer que uns são chamados para pastores, outros são chamados para apóstolos, outros são chamados para mestres, outros são chamados para profetas e outros são chamados para evangelistas. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque precisa existir na igreja os 5 ministérios. Tem que existir um pastor apóstolo, que é aquele que abre igrejas. Tem que existir um pastor mestre, que é aquele que ensina a palavra. Tem que existir um pastor profeta, que é aquele que é usado por Deus para trazer a mensagem de Deus para a igreja e também para a liderança da igreja. Existe um pastor evangelista, que é aquele que é usado para trazer uma palavra de fogo, uma palavra cheia de unção, para fazer com que a igreja tenha um avivamento. E existe um pastor, que é o cargo mais pesado de todos: ser pastor. É muito fácil nós trazermos uma pessoa para vir pregar aqui, um pregador de fogo para pregar aqui, mas depois quem continua cuidando das ovelhas? Ele só vem trazer uma palavra. Quem continua cuidando das ovelhas é o pastor. É o pastor que continua curando as feridas, é o pastor que continua visitando, é o pastor que continua trabalhando diariamente na vida das ovelhas. É o pastor que faz isso. E eu quero dizer para vocês que muito mais difícil do que apacentar ovelhas, que pastorear ovelhas, é tirar carrapicho. Porque a ovelha chega na igreja cheia de carrapicho. E o pastor tem que saber como tirar o carrapicho. Porque tem pastor que tira o carrapicho e tira a pele junto. Tem pastor que tira o carrapicho e deixa a ferida. Então, até para tirar o carrapicho da ovelha, o pastor tem que ter sabedoria. Para tirar o carrapicho daquela ovelha que vem doente e que precisa ser curada dentro da igreja. Então, muito mais difícil do que a gente apacentar é tirar carrapicho das ovelhas que vêm toda machucada na igreja. Então, não é fácil o trabalho de um pastor. E a palavra de Deus diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Irmãos, tem coisas boas, tem coisas melhores, mas tem coisas excelentes. E a Bíblia diz que excelente obra é a do episcopado. Mas você acha que eu tenho que fechar essa porta aqui também? Porque deixar só a porta pequena, velho. Porque vai vir chuva. A palavra de Deus diz que excelente obra é quem deseja o episcopado. Então, irmãos, o que é episcopado? Episcopado é você ter uma visão geral da igreja. Bispo é você ter uma visão geral da igreja. Não tem nenhum problema que você tenha o desejo de ser pastor, porque esse desejo Deus coloca no teu coração. Você sente aquele fogo de pregar, aquele fogo de cuidar de ovelhas, aquele fogo de pastorear.
É um desejo que Deus coloca no teu coração. Então não tem nenhum problema que você deseje o episcopado, porque isso tem que partir de você. E então, o pastor, com a visão de Deus, olha quem tem chamado, observa aquele que tem um chamado pastoral, discipula esse obreiro para que ele venha a ser um futuro pastor. Então, quando você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é boa e nem melhor, é excelente. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível, irmãos? É uma pessoa que se auto-repreende. Aquela pessoa que olha para a sua vida e diz assim: tem algumas coisas na minha vida que eu preciso consertar. Tem pastores que têm problema com o horário. Não conseguem chegar no horário do culto. Precisa ser irrepreensível. Como que eu faço para não chegar atrasado no horário do culto? Ovelha ainda tem uma desculpa, às vezes, de chegar atrasado. Obreiro não. Obreiro tem que chegar no horário. Porque o obreiro tem que ser exemplo. Porque se os obreiros da igreja chegam atrasados, que exemplo dá para a igreja? Esse é um dos exemplos que eu estou usando. O pastor tem que ser irrepreensível, ou seja, qual é o defeito que eu tenho na minha vida que precisa ser corrigido, que eu preciso ser testemunha de Cristo. Então, o pastor, ele tem que se auto-repreender. Ele tem que enxergar onde ele está errando e aonde ele precisa se corrigir. Seja a área que for, mas ele tem que se auto-repreender, precisa ser irrepreensível. Marido de uma mulher. Nós conhecemos pastores hoje que no passado, no tempo da ignorância, aconteceu de terem relacionamentos, depois se divorciaram, né? E depois se casaram de novo. E depois do novo casamento, com uma nova esposa, aquela época do tempo da ignorância, a palavra de Deus diz que é perdoada. Começa tudo novo. Agora, quando começar tudo novo, tem que ser marido de uma mulher. Marido de uma esposa só. Esposa de um marido só. Não pode ter dois. É um só. E a Bíblia diz que nós só podemos nos separar em caso de adultério, de prostituição, ou em caso de um dos cônjuges falecer. E também a Bíblia diz que o marido deve amar a sua igreja do jeito que Jesus amou a igreja. Então, se o marido ou a esposa não ama do jeito que Jesus Cristo amou sua igreja, como que vai continuar esse casamento? Você já viu um marido, já viu Jesus amando a sua igreja, colocando a mão no pescoço da sua esposa? Colocando o pé no pescoço da esposa? Maltratando a esposa? Então, quando o marido não ama a sua esposa do jeito que Jesus Cristo amou a igreja, também é um motivo que não tem como continuar junto. Porque uma mulher não pode ficar do lado de um marido que está oferecendo até perigo de morte para ela. Então nós temos que ver que o marido e a esposa têm que amar o seu cônjuge, assim como Jesus Cristo amou a igreja. E só há separação em caso de adultério ou em caso de um dos cônjuges vir falecer. Por isso que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Eu sou casado há 23 anos, para a honra e glória do nome de Jesus. E uma das coisas que faz com que o meu ministério permaneça de pé é o meu casamento. É eu saber que eu preciso ser fiel à minha esposa e minha esposa ser fiel a mim.
E nós precisamos ser exemplo para a igreja. Quando uma pessoa chega aqui na igreja, um novo membro, eu falo para ele: olha, vamos fazer o seguinte, fica 3 meses observando a igreja, fica 3 meses observando a minha vida e a vida da pastora. E se nós pregarmos alguma coisa que nós não vivemos, não fique na igreja. Porque você não tem que seguir pastor e pastora mentirosa. O pastor e a pastora tem que pregar aquilo que vive. Então eu sempre gosto de falar: observe eu e a pastora, e veja se nós temos vida no altar. Porque se nós não temos vida no altar, nós não temos condição de cuidar da igreja. A palavra de Deus também diz assim: vigilante. Temos que orar e muito. Pastor tem que orar e muito. Muita oração. Tem que ser homem de oração, mulher de oração, exemplo de oração. Mas não adianta orar sem vigiar. Muitos dos erros que nós cometemos, e cometemos mesmo, porque não somos perfeitos, nós cometemos porque nós não vigiamos. Nós oramos, mas não vigiamos. Então, Deus ele nunca vai condenar um pastor e uma pastora por alguém estar no altar em pecado, quando o pastor e a pastora não sabem. Agora, a partir do momento que o pastor e a pastora sabem que aquela pessoa que está no altar está em pecado, aí ela é conivente com o pecado. Aí vai ter que se acertar com Deus, porque o altar do Senhor é santo. Enquanto nós não sabemos, Deus perdoa. A partir do momento que nós sabemos, temos que tirar do altar, porque o altar é santo. Então, além de orar, precisamos principalmente vigiar. Orar e vigiar. Então, ser vigilante, ser sóbrio. Sóbrio é diferente de ébrio. O que é ébrio? Uma pessoa que bebe, fica alcoolizada e que perde as suas ciências mentais. Por isso tem que ser sóbrio. Tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Irmãos, o pastor, ele ama a ovelha. Mas existem momentos que ele tem que tomar decisões no sim, sim e não, não. Porque se ele for tomar a decisão pelo amor, ele às vezes está contra a palavra. Porque a palavra diz que ele tem que agir de uma maneira e o coração diz que ele tem que agir de outra. Mas ele sempre tem que cumprir a palavra de Deus. Por isso que ele tem que ser sóbrio. E as decisões de um pastor têm que ser sim, sim e não, não. E às vezes até passar por cima das suas emoções, passar por cima do seu amor, porque ele precisa seguir o que a palavra de Deus diz, e não o que o seu coração diz. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, mas a palavra de Deus não é enganosa. Por isso que às vezes o pastor é duro, porque o pastor ele precisa ajudar as ovelhas, ele precisa fortalecer as ovelhas, mas ele não pode tirar a responsabilidade da ovelha. O pastor ele só pode ir até onde ele pode ir. A partir do momento que começa a responsabilidade da ovelha, aí é com a ovelha, não é mais com o pastor. E o pastor só pode pastorear ovelha que quer ser pastoreada. Pastor só pode cuidar de ovelha que quer ser cuidada. E não tem como o pastor cuidar de uma ovelha que não quer mudar de vida. Não tem como. Se não quer mudar de vida, não tem como. O pastor ajuda, o pastor orienta, o pastor repreende, o pastor exorta, mas ele só pode cuidar de ovelha que quer ser cuidada, de ovelha que quer ser pastoreada. E não existe uma igreja perfeita para quem não quer mudar de vida. Apto
apto para ensinar. Mais uma responsabilidade. Pela Bíblia, um pastor não precisa ter curso de teologia. Porque Jesus, ele ensinou 3 anos e meio os seus apóstolos na prática. Nós precisamos ir pela Bíblia. Eu me formei em teologia. Eu sou formado na Igreja Batista. Mas pela Bíblia, um pastor não precisa ser formado em teologia. Porque Jesus formou seus apóstolos na prática. 3 anos e meio de ensino. Mas o pastor tem que saber as principais doutrinas do Evangelho. As principais doutrinas ele tem que saber. E principalmente um pastor, ele cuida de uma ovelha, não é tanto com as suas palavras, mas principalmente com a sua vida, com o seu exemplo, sendo uma Bíblia aberta dentro da igreja. O exemplo de um pastor, o exemplo de uma pastora fala mais alto do que as suas palavras. Então o pastor, quando ele deseja o episcopado, ele deseja uma obra excelente. Ele precisa ser irrepreensível, ele precisa ser marido de uma mulher, ele precisa ser vigilante, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser honesto. Não só honesto na sua vida financeira. Porque não tem como um pastor estar devendo para os outros. Não tem como um pastor ser caloteiro. Não tem como. O pastor tem que ser correto nas suas contas, em tudo que compra e em tudo que tem que pagar. Porque como que ele vai cuidar da igreja? Como que ele vai pagar as contas da igreja? Ele não consegue nem pagar as contas da casa dele. Se as contas da casa dele é tudo atrasada, como que ele vai cuidar da igreja? Então o pastor, ele tem que ser honesto na sua vida financeira. Não gastar mais do que ganha. Ser um bom administrador do seu dinheiro. Ser um bom administrador da igreja. Ser um bom administrador da sua casa. E ser honesto é também ser honesto em palavras. Se você não pode cumprir, então não fale. Então não prometa. Eu, quando estava me formando como pastor, estava no último ano de formação, e estava na época da licenciatura, porque na Igreja Batista são 4 anos de faculdade, 1 ano de licenciatura. Quando eu estava na licenciatura, foi um senhor lá no meu trabalho, e eu tenho uma barbearia, e ele pediu para mim cortar o cabelo dele lá na casa dele, o cabelo dele e da esposa, porque ele não podia cortar o cabelo no horário comercial do salão. E eu falei assim: de noite eu estou lá, de noite eu vou lá cortar o teu cabelo e cortar o cabelo da tua esposa. Eu esqueci, não fui. Passaram-se dias, chega lá o seu Aurélio na porta do salão. Quando eu vi o seu Aurélio, já deu aquela tremedeira. Eu lembrei na hora que eu tinha prometido para ele que ia cortar o cabelo dele e da esposa. E eu já cheguei falando: seu Aurélio, me desculpe, eu esqueci, eu não pude ir. Ele falou assim: Gil, eu quero falar uma coisa para você. Você vai ser pastor, né? Eu falei: vou. Ele falou: o que você deveria ter feito, se você não fosse, tinha que ter me ligado. Você tinha que ter me ligado e falado: olha, eu não posso ir. Sabe por quê? Porque a minha esposa fez um bolo para você. A minha esposa fez um café para você. Nós fizemos uma janta para você, para receber o pastor na nossa casa. E você não foi. E você não deu, você nem avisou que você não ia. Então, que isso sirva de exemplo para você, que a hora que você se formar pastor, você nunca mais faça isso com uma ovelha. Se você prometer que vai, vá. E se você não puder ir, comunique que você não pode ir. Mas não deixe a pessoa esperando, porque o pastor tem que ser honesto. Honesto nas suas palavras.
Tudo que fala tem que cumprir. E se não puder cumprir, avisa e diz por que não pode cumprir. Hospitaleiro. Mais uma das responsabilidades do pastor. Receber pessoas na sua casa. Hospitaleiro. Pessoas que às vezes precisam ficar dias, semanas na casa dele. Tem que ser hospitaleiro. Só que isso não quer dizer que você tem que deixar uma pessoa morar dentro da tua casa, mas ser hospitaleiro. Enquanto aquela pessoa precisa, enquanto aquela pessoa necessita, você está ali para ajudar. Você está ali para poder ensinar e aprender com aquela pessoa. Hospitaleiro com a família, hospitaleiro com os obreiros, hospitaleiro com os amigos. Eu não digo para você pegar uma pessoa que chegou na porta da tua casa hoje e você colocar para dentro. Não, não faça isso, porque você não sabe quem é essa pessoa. E de repente você pode estar trazendo uma pessoa perigosa para dentro da tua casa. Mas se você sabe quem é a pessoa e você sabe que essa pessoa precisa, o pastor tem que ser hospitaleiro. Apto para ensinar, não dado ao vinho. Aqui é uma parte importante. Mas no Novo Testamento, os apóstolos de Jesus tomavam vinho. Verdade? Tomavam vinho. Só que aquele vinho que Jesus tomava e os apóstolos tomavam, era um vinho parecido com o suco de uva que nós usamos hoje. Sabe por quê? Porque aquele vinho não tinha álcool etílico. Álcool etílico é uma substância que é colocada na bebida para que a pessoa vicie. E é colocado no vinho. E é colocado nas bebidas que embriagam. Então, não é bom que a gente nem tome vinho, porque existe o suco de uva. E tem pessoas na igreja que são ex-alcoólatras, que tinham problemas com álcool. Essa pessoa não pode estar tomando o vinho, que às vezes pode ser que isso daí venha fazer a pessoa voltar a beber. Então, não dado ao vinho, ou seja, nada de bebida alcoólica, porque ali tem álcool etílico. Mas a cervejinha sem álcool fica bonito? Alguém chegar na tua casa e abrir a tua geladeira e ver cervejinha sem álcool dentro da tua geladeira, lá dentro da geladeira da casa de um pastor, dentro da casa de uma pastora? Como que fica o testemunho? Que negócio é esse de cervejinha sem álcool dentro da casa do pastor? Testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. Nada de bebida alcoólica. Porque jamais uma pessoa vai entender que você tem cerveja sem álcool dentro da tua casa. Você está sendo mau exemplo para a igreja e mau exemplo também para as ovelhas. E mau exemplo para um visitante que entra dentro da tua casa e fala: o pastor toma cerveja? Ou você é cristão ou não é. Ou você é pastor ou não é. Não existe meio termo. Ou você renuncia às coisas do mundo ou não renuncia. Pastor é coisa séria. Séria. Você tem que ver que todo mundo está te observando. Todo mundo está observando a mulher do pastor. O pastor, a mulher do pastor e os filhos do pastor. Não espancador. Já viram um pastor brigando na rua? Brigando com as pessoas? Saindo no tapa com as pessoas? Irmãos, por que nós temos a inteligência? Por que nós temos as palavras? É para a gente não entrar em briga. É para a gente ter sabedoria para resolver os problemas sem precisar de agressão.
espancador, nem do seu esposo, nem da sua esposa e nem do seu próximo. Não espancador. Quer praticar um esporte de luta? Pode praticar, é um esporte. Mas o que você não pode é misturar as coisas, sabendo que aquilo é um esporte, mas que você não pode levar aquilo para a tua vida diária e usar aquilo para agredir alguém, para espancar alguém, principalmente o teu esposo ou a tua esposa dentro de casa. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Pastor que fica pedindo dinheiro na igreja. Eu tenho orgulho de falar que a nossa igreja não faz comércio da fé. Eu tenho orgulho de falar que a nossa igreja não é praça de comércio. E eu tenho orgulho de falar que o nosso púlpito não é balcão de negócio. Eu tenho orgulho de falar isso. E quem segue a nossa igreja sabe que é dessa forma. E vocês nunca vão encontrar pregador aqui na igreja que vai entregar envelope pedindo dinheiro na igreja, porque eu não deixo pregar aqui em cima do púlpito. Aqui é para ser pregado o evangelho de Jesus, e não é para ser pregado esse evangelho da prosperidade que está sendo